como vocês analisam a comunicação do governo até o momento? Um dos setores mais criticados nas rodas de esquerda e dos movimentos sociais. Maria Carlotto, com a palavra. Então, Breno, eu brinco, quando chegou o card, né, a comunicação no governo Lula vai bem, vai mal, e eu brinquei comigo mesma, né? Falei, a questão não é se vai bem ou se vai mal, a questão é vai para onde, né? Qual é a estratégia? Né? Ou seja, para a gente poder avaliar, a gente tinha que saber, a gente tinha que ter mais clareza de qual é a estratégia de comunicação. Você já adiantou na abertura do programa, e eu ia comentar, não me consta que o Lula tenha, até agora, falado diretamente para o seu público, para o público eleitor, para os seus eleitores. Né? Ele não fez uma rede de cadeia nacional até agora, mesmo no 8 de janeiro, que eu imaginava que ele ia fazer um pronunciamento depois, ele simplesmente chamou os jornalistas lá em Araraquara, fez um pronunciamento ali e foi tudo. Então, não se colocou, não teve cadeia nacional depois. Não tem um programa, um momento em que ele fale diretamente, ele para, né, a sua base. Né? Não tem. Então, assim, eu não tenho clareza, né? Me parece que essa é uma intenção. Então, a intenção, vou aqui usar a metáfora do Valério, que foi muito boa, é governar frio, né? E que eu disse no paradigma, né? Estado é Estado, sociedade civil é sociedade civil. Essa separação, esse hiperinstitucionalismo, né? Me parece que essa é a intenção. E me parece também que isso é claramente insuficiente para os novos padrões de mobilização política da extrema-direita brasileira. Eles impuseram um padrão de mobilização, né, de comunicação, Então, eu acho que tudo bem, não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas qual é a estratégia? Né? Então, o governo só vai falar como governo, então cadê o porta-voz? Como o próprio Breno levantou. Então, o que me parece é que não tem, até o momento, uma estratégia de comunicação. Isso, em parte, eu acho que tem a ver, né, com uma sobreposição complexa entre a SECOM e o Ministério de Comunicação, em parte tem a ver com isso, mas isso não explica nem de longe o problema. Eu acho que o que falta, a meu ver, e que seria muito importante nos 100 dias, né, do governo, por ocasião dos 100 dias de governo e da eventual volta do governo Bolsonaro, porque, veja, seria só para... Não sei se as pessoas têm dimensão do que estava se propondo, do que o bolsonarismo estava propondo, que era o Bolsonaro voltar a quente na data do golpe sem o Lula em território nacional, gente. Era grave assim. Né? Então, em parte, o cancelamento da viagem da China do Lula teve até, já estou concluindo, teve esse aspecto positivo. Mas o que eu quero dizer é que o bolsonarismo ele impõe, né, uma vibração, vou chamar assim, que demanda deste novo governo Lula um outro padrão de organização, de comunicação e de mobilização. E isso tem que estar muito bem definido. Então, por ocasião dos 100 dias, eu acho que o governo Lula devia apontar mais claramente, e isso, inclusive, facilitaria, já estou concluindo, Breno, a vida de quem está do lado de fora do governo nos movimentos sociais, né, para saber qual é o termômetro, para onde apontar, né, para derrotar o bolsonarismo como estratégia, como bem disse o Valério. Com a palavra, Valéria Arcari. Eu creio que vai muito mal. E não creio que haja muitos sentidos que ter controvérsias sobre a análise do que tem sido até agora a estratégia de comunicação, por duas razões fundamentais. Bom, a primeira é que não está claro e hierarquizado qual é o papel do Lula. Veja, o Lula é um dirigente político que tem um estatuto diferente dos outros. Ele é a principal liderança político-popular do país, ou seja, quando Lula fala, o Brasil para ouvir. Tem um impacto extraordinário. E então, deste ponto de vista,
Até hoje, me parece inexplicável que, na sequência da semi-insurreição, do Levante, da tentativa golpista do 8 de janeiro, o Lula não tenha feito um pronunciamento à nação sobre a ameaça que estava colocada. Vamos dizer com todas as letras, o que estava ameaçado era perigo de guerra civil. É isso que nós estamos falando. Ruptura política e social. Isto é de máxima dramaticidade. Eu não sei quem são os bombeiros que resolveram que o combate ao bolsonarismo, no momento de máxima fragilização da extrema-direita, tinha que ser terceirizado pelos tribunais superiores. E que nós temos que confiar que as investigações que vão ser feitas vão encontrar um bom destino, que não pode ser outro senão a condenação dos líderes neofascistas que estiveram ou diretamente articulados com o Levante ou que são os mentores ideológicos e intelectuais estimularam o Levante do dia 8 de janeiro. Senão é de uma superficialidade que é, digamos, o abismo, a vertigem da irresponsabilidade total. Bom, isso não fosse bastante, nós tivemos, na sequência, um segundo embate. O Banco Central desafiou o governo. E, portanto, a aberração, a anomalia que é a autonomia do Banco Central, ou seja, a não coincidência dos mandatos entre a presidência da República e o Banco Central, tem como objetivo impedir o governo eleito de governar. Tem como objetivo preservar como blindada uma política econômica que é uma escolha que foi derrotada nas urnas. O Brasil não votou a favor da continuidade da política econômica do Paulo Guedes. E, no entanto, a preservação do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central é basicamente dizer que o Bolsonaro perdeu as eleições, mas o Paulo Guedes continua à frente da política monetária. É uma usurpação antidemocrática. E a luta política, para concluir, Breno, ela passa, evidentemente, pela defesa que o governo tem que fazer do programa pelo qual foi eleito. Veja, podemos ter críticas aqui e ali, e eu as tenho, a diferentes posicionamentos que o governo teve até o momento. Eu tenho, por exemplo, me parece inaceitável a posição do Camilo Santana em relação à reforma do ensino médio, para citar uma, que provocou uma plenária nacional da CNTE, que são os sindicatos de professores de todo o país, que estão convocando uma greve nacional para o dia 27 de abril, pela revogação da reforma do ensino médio. E há tensões do movimento sindical pela revogação da reforma trabalhista. Portanto, tem críticas ao governo. Mas o direito do governo Lula de governar, a defesa desse direito tem que ser incondicional por parte toda a esquerda. Quando o bolsonarismo tem uma representação institucional com o peso que tem, porque são bolsonaristas os 3 governadores do Triângulo Estratégico do Sudeste. Portanto, Breno, medidas de emergência para reposicionar o governo com o uso da televisão e com o combate nas redes sociais. Porque o combate hoje nas redes sociais é metade da luta política social no país. Metade é presencial, outra metade é virtual. Câmbio. Vitor Marques com a palavra. O tema é complexo, então vou dar um passo atrás novamente. O sentimento de que falta estratégia de comunicação, a despeito dos melhores esforços dos nossos companheiros da SECOM, tem a ver com algo anterior, que é uma falta de clareza estratégica geral sobre a natureza desse governo e as suas principais tarefas. Esse não é um problema trivial. E não é um problema trivial pela seguinte razão. Um dos motivos pelo qual o Lula foi eleito, e isso se expressa, inclusive, na nossa coalizão, em termos de setores sociais, ou em termos de composição política, ou em termos de voto, é um desejo de retorno à normalidade. Isso é uma das razões que elegeu Lula também. Isso implicava um desejo, inclusive, de uma política mais a frio,
Uma política que não parecesse campanha ininterrupta. Uma política mais distensionada. Tá? Ou seja, inclui aí, inclusive, uma certa nostalgia de um momento em que havia uma convergência ao centro na política, tá? Como, por exemplo, a passagem do governo FHC para o governo Lula, tá? Onde as coisas poderiam ser muito mais negociadas, dialogadas. Por outro lado, nós do campo progressista ficamos com saudade, queremos o Lula do seu melhor momento, digamos assim, né? Que é o final do segundo mandato. Mas para o Lula chegar ali, ele teve que ter passado primeiro pela crise política do mensalão, depois pela crise financeira internacional, que é o que empurrou o governo em uma determinada direção. Não sei, não há clareza no governo, não há clareza no PT, se nós queremos uma posição de embate maior, de enfrentamento maior, de chamado à mobilização de uma política quente, ou se nós queremos diminuir as tensões. E as duas demandas estão presentes na sociedade. O que eu acho que torna esse dilema um pouco mais trágico é que as condições sociais para uma política a frio não estão mais postas. E não é nem por nossa escolha da esquerda, e não trata-se nem sequer de uma questão brasileira, porque é a realidade das macro tendências internacionais do capitalismo e das crises políticas de legitimidade que a crise do neoliberalismo nos colocou. Então, eu acho que nós estamos obrigados a uma política a quente, e se isso é o que está posto, nós precisamos de uma estratégia comunicacional de enfrentamento e de mobilização. Mas em que medida isso é compatível com o arco de aliança que nós criamos para governar e com as próprias expectativas de uma parte da nossa base eleitoral? Muito bem, vamos à última pergunta da noite, ainda um tema de comunicação. Eu vou passar a vocês a mesma pergunta que eu fiz no programa da sexta-feira, no outubro da sexta-feira, porque é o tema que está sendo comentado a respeito da comunicação. O fato mais comentado da semana passada, e que se estende para essa semana, foi a declaração do presidente Lula reconhecendo seu desejo de vingança contra Sérgio Moro quando estava preso em Curitiba. No dia seguinte, a PF desvendou um plano atribuído ao PCC para matar o ex-juiz e outras autoridades que teriam atuado contra a organização criminosa. O presidente Lula, depois, em coletivo no Rio de Janeiro, comentou que estava convencido que essa inclusão de Moro como possível alvo do crime não passaria de armação do próprio juiz para se valorizar politicamente, embora o próprio presidente tenha dito que isso era uma opinião, não que estivesse já baseado em fatos comprovados. Qual a avaliação de vocês sobre essas duas declarações do presidente? Bola fora ou bola dentro? Com a palavra, Valério Arcari. Lula errou. Não tem nenhuma dúvida disso. Lula errou. Ele é presidente da República, ele não pode apresentar uma teoria da conspiração. E a hipótese de uma armação de Moro associada a uma investigação da Polícia Federal não tem sustentação. Ademais, o próprio governo, através do Dino, tinha reconhecido a legitimidade da investigação. E veja, isso dizer que Lula errou não faz ninguém ser menos de esquerda. Lula não é infalível, ninguém é infalível. Há em certos círculos de esquerda uma tendência, não é só responsabilidade do PT, seria injusto e não seria honesto dizer que a direção do PT transformou Lula num mito. Isso seria, mas há nos círculos de esquerda um culto à personalidade do bom velhinho, deixa o Lula trabalhar. Isso tudo se apoia um pouco no que há de mais atrasado, porque, veja,
na consciência das massas populares, na mente de dezenas de milhões de pessoas, há sempre uma luta de ideias verdadeiras e ideias falsas. O sentido da existência da esquerda é ser útil para abrir o caminho para os elementos da consciência de classe que correspondem aos interesses dos trabalhadores. Neste momento, não interessa aos trabalhadores que o governo Lula capitule as pressões sociais inimigas. As pressões do mercado financeiro são pressões sociais inimigas, Breno. Elas têm como objetivo preservar os interesses dos grandes capitalistas que engordam deitado indefinidamente há décadas e décadas no país, porque eu penso que se nós pensarmos na longa duração, né, neste intervalo dos últimos 40 anos, muito provavelmente o Brasil, junto com a Argentina e a Turquia, foram os 3 países, o Brasil não foi o primeiro, onde se praticaram taxas de juros reais mais elevadas do mundo e, portanto, transformaram o país num cassino. Um cassino, Breno, e comprar títulos da dívida pública e parasitar o fundo público para receber os juros distribuídos pelo Banco Central é o esporte nacional do rentismo. Então, eu penso que na disputa pela consciência, nós temos que defender que os movimentos populares e que o próprio governo estejam comprometidos com a luta política e social, e, nesse sentido, a ideia de que o Lula vai resolver por nós os problemas do Brasil e que, portanto, podemos diminuir o estresse e a ansiedade. Né? O Vitor dizia, há uma parte do Brasil que quer tranquilidade, que quer pacificação, que quer antecipar um Natal feliz. Bom, mas isto é uma ilusão completa. Há uma corrente neofascista de massas no país e o líder deles está voltando essa semana. E o objetivo da classe dominante é impedir o governo de governar e usurpar a vitória popular de outubro passado. Vai haver conflito. Política é conflito, Vitor. Política é luta de classe. Política é antagonismo de interesses. E, portanto, os líderes eles têm que ter a responsabilidade de dizer para as massas populares que elas têm que lutar por si próprias e vão encontrar nos sindicatos, nos movimentos sociais, oxalá, vão encontrar um instrumento, um ponto de apoio para mudar a relação de forças. Mas nós não temos como evitar o conflito. Isso significa, quero ser claro e terminar, ter claro que a nossa estratégia, Breno, passa pela reunificação da classe trabalhadora. Metade da classe trabalhadora votou no Bolsonaro, pessoal. Metade da classe trabalhadora. Em alguns segmentos, entre 2 e 5 salários mínimos, e entre 5 e 7 salários mínimos, uma maioria dos assalariados, que nós podemos chamar como trabalhadores de renda média, diante da tragédia que é a pobreza e a desigualdade social no Brasil, mas que são um núcleo duro da classe trabalhadora, votou no Bolsonaro. Reunificar a classe trabalhadora é chave. Unir a classe trabalhadora que tem direitos, carteira assinada, com a massa da pobreza das camadas populares em torno a uma plataforma de interesses comuns é o que permite sair da defensiva, mudar a relação de forças e abrir o caminho para ter conquistas, porque as pessoas querem mudar a vida aqui agora, Breno. O que as pessoas querem é saber se vamos ter pleno emprego, se vai aumentar, se os salários vão aumentar, se vai ter mais verbas para a educação e para o SUS. As pessoas querem mudar a vida, mas para isso é preciso abrir o caminho, é preciso luta de classe. E uma nota, evidentemente, creio que estamos todos um pouco preocupados, porque broncopneumonia é uma doença grave, eu já tive 4 na vida, e sei a gravidade de uma broncopneumonia, e nós temos uma situação que envolve uma incógnita, que é o fato de que o Alckmin é o vice, e eu não esqueci a maldição do Tancredo. E, portanto, oxalá o Lula se recupere rapidamente do quadro de infecção que ele está sofrendo e tenha melhoras rápidas. Breno. Com a palavra, Victor Marques.
Bom, essa eu vou responder a questão mais precisamente, e na verdade eu vou separar os dois casos que você mencionou, Breno. Primeiro, quando o Lula fala que gostaria de, na prisão, pensava em foder com o Moro, e no segundo, o comentário sobre a armação. Eu acho até que no primeiro caso, que para mim é um óbvio deslize do Lula, um erro que pode ser até compreensível, mas certamente não é desejável, não deveria ter acontecido, tem a ver até com o ambiente em que se montou, sabe? Eu não fico em dúvida se ele deveria fazer uma live daquela natureza, que logo depois do comentário, ele percebe assim, isso aqui não era para ter falado, tudo bem, é o que eu sinto, as pessoas até sabem que eu sinto isso, mas enquanto presidente não me caberia falar. O Lula sentiu isso, pede para cortar, mas não dá para cortar, né, numa live, né? Então talvez ele não devesse ter feito uma live dessa natureza, onde ele estava ali tão à vontade, conversando com jornalistas mais amigos, né? Claramente é algo que deveria ter sido evitado e teria sido melhor para todos nós se o Lula não tivesse expresso esses sentimentos, que ele está totalmente justificado em ter. Para mim, não tenho a menor dúvida que, pelo que ele passou, ele tem todo o direito de estar muito puto mesmo com o Lula. Agora, o outro comentário, que não é feito num momento assim de um momento descontraído, né, com algo que escapuliu, o Lula parece estar ali rindo e tal, eu ainda não está claro, não está evidente para mim se há algo de armação no fato comentado, porque é possível que haja algo de armação. Não estou querendo dizer que não tem lá a operação, que não tem a investigação, de que não tinha, de repente, alguém querendo efetivamente matar o Moro, né? Mas a própria presença da Gabriela Hard nessa coisa toda já nos levanta algumas suspeitas, assim, também muito justificadas. Será que a armação não diz respeito ao timing da liberação dessa informação, até querendo um pouco, né, tumultuar as águas agora para o próprio depoimento do Tacla Duran, que foi hoje, mas já estava previsto para ser hoje, no qual o Tacla Duran indiciou, né? Então, o que há ali, se há algum nível de armação em alguma ordem, em algum aspecto, para mim é algo que precisa estar claro ainda, não estou totalmente esclarecido. Agora, o Lula falou que ele não ia afirmar com certeza, porque tem que ter cautela. Bom, talvez seria melhor não ter mencionado, né? Se é para ter cautela, assim, falou que não ia dizer com certeza, bom, era melhor não ter dito. Agora, independente de tudo isso, e aí eu termino rapidamente respondendo também o Valério, eu sou da opinião de que política é conflito, e, na verdade, sou da opinião de que os conflitos sociais no Brasil estão agudizados e a situação política está polarizada pela presença de um movimento de massas hiperreacionário com uma liderança neofascista. E nós temos que estar preparados para isso. Isso nos exige uma estratégia de confronto e uma comunicação de enfrentamento, como eu havia dito antes. Agora, nós vamos ter que avaliar como exatamente nós operacionalizamos isso, né? Porque a proposta seria o Lula mimetizar a atuação do Bolsonaro como estando em campanha permanente ou usando de maneira frequente a rádio a cadeia de rádio e televisão. Claro que no dia da insurreição neofascista, eu concordo com a Maria ali, era um bom momento para se dirigir à nação, né? Mas eu acho também que nesse momento não caberia, digamos assim, uma trivialização desse dispositivo, desse mecanismo. Acho, talvez, que o ecossistema comunicacional da esquerda precisa estar mais preparado para o tempo de guerra, né? Esse é um enfrentamento que nós temos que fazer de maneira mais coordenada e de maneira mais estratégica, tá? Talvez coordenado com os nossos companheiros que estão no governo também. Mas cabe a nós, sobretudo, fazer o enfrentamento. Não imagino que o Lula vá fazer um alô presidente ou algo do tipo.
não tem sido a vocação dele nos 8 anos, não parece que é o que ele quer fazer agora. Eu acho que quem vai ter que ir para a rua, convocar a população, os setores organizados da classe trabalhadora, é a esquerda no seu conjunto, e não esperar a própria iniciativa do presidente para isso. Maria Carlotto, com a palavra. Vamos lá. Primeiro, eu concordo totalmente com o Valério que a gente não pode cair nem por um segundo, né, na miragem do Lula sabe o que faz. Sabe aquela coisa? Se o Lula pode fazer a coisa mais estapafúrdia, tem gente que vai dizer, não, mas o Lula sabe o que faz. Eu não acho, isso é uma miragem, eu não acho que a gente precisa cair, a gente não pode cair nisso. Em nenhum tipo de culto à personalidade, a gente não tem, não é tempo para isso, é tempo de luta de classe. Luta de classe é organização. Sorte que a gente tem uma figura como o Lula, mas não dá para depender dela. Dito isso, eu vou em defesa do Lula, no mesmo sentido do Vitor. Eu acho discordar de uma interpretação que o Breno fez na pergunta, ao dizer que o Lula disse que a inclusão do Moro na investigação tinha sido armação. Eu acho que ele não diz isso. Ele diz genericamente, isso é uma armação do Moro. Isso me parece mais uma armação do Moro. Ele não diz o que é isso, que parece uma... Eu acho, indo na mesma direção do Vitor, que ele estava se referindo à temporalidade, né? Ao fato da juíza, que nem estava exatamente disponível, né, ter voltado para soltar, né, autorizar a operação no dia seguinte da declaração dele. Eu acho que ele estava se referindo a isso. Tá? Foi impreciso, mas ele em nenhum momento diz que a inclusão do Moro era uma armação e de que, portanto, a operação da Polícia Federal estava toda colocada em xeque. Ele não diz isso. Tá? Bom, isso posto, eu concordo com o Valério. Eu acho que ele errou tanto na primeira declaração quanto na segunda. E acho que isso tem a ver com o fato com o que eu disse na minha resposta anterior. Qual é a estratégia? A estratégia vai ser falar diretamente com o seu público, que é o que ele fez na primeira declaração, né? Naquele contexto, naquele ambiente de amigos lá em casa. Então, ele vai falar diretamente com o seu eleitorado, né? Com a sua base, eu prefiro essa expressão, com a sua base social, por meio das entrevistas a esses blogs amigos. Essa vai ser a forma de comunicação do governo? Ou ele vai assumir isso mais diretamente? E para deixar claro, né, quando eu vi alguns comentários que passaram aqui no chat, em nenhum momento eu disse que o Lula deveria mimetizar o que o Bolsonaro fez. Tá? Eu só acho que o Bolsonaro impôs um outro padrão, né, ele impõe uma outra vibração e que o governo Lula precisa se adaptar. Qual vai ser a resposta? Tem que ser uma resposta que o governo vai pensar. Não pode ser, me parece, imitar o Bolsonaro, mas também não pode ser refazer a comunicação a frio ou hiperinstitucional dos governos anteriores. E aí, eu queria concluir, porque eu acho que esse tema, já concluindo, né, ele nos joga de volta para a questão que abriu o programa, que é sobre a França, sobre a crise que a França está vivendo e o derretimento numa velocidade impressionante deste centro, que aqui no Brasil é justamente essa posição da hiperinstitucionalidade, né? Essa ilusão, e não tem outra palavra, de que nós vamos poder voltar, né, a ter política no curto prazo como se tinha há 10 anos atrás. Nós não vamos, gente, isso não é uma questão de intenção, isso é algo, como o Vitor falou, que se impõe. E nós temos que estar preparados para isso, porque se a gente fizer política com base nos nossos desejos, certo? Nós vamos para a derrota. E uma derrota, nesse caso, me lembra uma obra de arte que eu vi na Bienal do ano passado, dizendo isso aqui é o abismo. Nós vamos para o abismo.